nós estamos iniciando uma semana, do ponto de vista político, do pior jeito. Temos um governo interino no nosso país, o chanceler, nosso colega senador Serra, faz a sua primeira viagem para a Argentina e vive manifestações na frente da nossa embaixada, coisa que há muitos e muitos anos não se via. Aqui, há pouco soubemos, o presidente Michel Temer, interino, veio para entregar a sua proposta de ajuste fiscal, se é que podemos chamar isso de ajuste fiscal, ou desajuste fiscal para o Congresso Nacional, e mesmo sem ter avisado a ninguém, mesmo sem ter divulgado, foi recebido, não sei como. Eu acho que essa comunicação que a gente tem agora online, e aqui a manifestação, os gritos e as pessoas aqui foi tão alto que, inclusive, atrapalhou o andamento da sessão. Mas tudo se agravou hoje com a notícia e a divulgação de grampo telefônico, não é grampo, é de gravação de conversa, porque não foi um grampo, de um ex-senador, importante senador, Sérgio Machado, foi líder do PSDB aqui no Senado durante anos, influente, operoso, e depois foi presidir a Braspetro, uma importantíssima companhia da Petrobras. E vejam, por isso que eu não posso fazer coro com algumas avaliações e que ninguém venha dizer que é o PT que está criando dificuldade. Quem gravou o presidente do PMDB, Romero Jucá, não foi nem a Polícia Federal, a mando ou a partir de um mandato judicial, não foi nenhum adversário, quem gravou foi um importante aliado, uma das pessoas mais importantes do próprio PMDB. E é isso que choca. Hoje tivemos uma operação, mais uma operação da Lava Jato em cima do PP, Partido Progressista, que eu fico impressionado. O pessoal do Partido Progressista, do PP, vai para a televisão, nos programas, convidando para se filiar, como se nada tivesse acontecendo. Hoje, prenderam gente, e eu não gosto, eu acho muito ruim essa fase, eu não quero mal para ninguém. Sinceramente, eu falo isso. Mas, quando eu estou aqui na tribuna, eu fico pensando na juventude do Brasil, nas pessoas que esperam uma posição da gente diferente, que nos cobram uma solução para essa crise que parece que não tem fim, política, econômica, e que se reflete na vida dos brasileiros. Aqui se cassou um senador. Ah, nunca tinha acontecido antes. Cassou? Com essa motivação. Cassou. Pode ter outros. Mas o problema, a crise, ela se reflete na vida das pessoas, naqueles que não têm nada a ver com os confrontos políticos, partidários, e com esse modelo que eu, desculpa aqui com todo o carinho e respeito ao senador Cristóvão, não tem nenhuma ofensa. Não tem nenhuma ofensa. De jeito nenhum. Ao contrário, se tem algum senador aqui que pode cobrar de um lado ou de outro, é Vossa Excelência. Mas eu também, no respeito que temos, divirjo de Vossa Excelência. Tranquilamente. Senador, ouça, o senhor está incomodado, não gosta, acha que é inadequado, que pode pegar mal, que pode até criar algum desconforto nas relações aqui, uso da palavra golpe. Eu também acho, está previsto na lei 1079, está previsto na Constituição impeachment. Mas impeachment sem causa. Eu acho que o mais grave dessa gravação de hoje, feita, tornada pública, no presidente do PMDB, foi dessa tribuna aqui, e eu estava sentado ali, que eu vi o senador Jucá vindo, fazendo um discurso meio sem pé nem cabeça, agressivo, porque ele é uma pessoa de bom trato aqui, com todos nós. Foi líder dos nossos governos. Por que eu vou negar isso?
PMDB tinha, em muitos momentos, a parte mais importante do governo nosso. Eu era um daqueles que dizia, mas já não está mais ficando no nosso governo. De tanta descaracterização, seja dos programas. E aí Vossa Excelência tem razão de criticar, especialmente o nosso segundo mandato. Olha os gritos. E aqui é tudo fechado, vedado. Inclusive, tem uma proteção de som para o plenário funcionar. Mas são os gritos de quem? Porque ninguém chamou manifestação aqui. Não foi o PCdoB, não foi o PT. Eu nem sabia que o presidente Michel Temer vinha aqui. Está os gritos aqui fora. Não sei se a imprensa vai tornar público, deve tornar público, espero. Mas o que eu estou colocando com isso é que o PMDB era um partido que, durante anos, governou esse país dentro do governo do PSDB. E, durante anos, governou esse país dentro do governo do PT. Então, quem está hoje no Ministério do Planejamento é o senador Romero Jucá. É difícil. Esse som, essa situação, é constrangedora de alguma maneira. Mas talvez mostre um momento de dificuldade e de gravidade que nós estamos vivendo. Senador Cristóvão, eu queria só dizer a Vossa Excelência, a íntegra, quando se ouve todo o diálogo entre duas pessoas do PMDB, importantíssima. Um foi líder do PSDB aqui e é um grande quadro do PMDB, que é Sérgio Machado, uma pessoa respeitada, senador importante, e o senador Romero Jucá, presidente nacional do PMDB, hoje ministro do Orçamento, uma das pessoas mais próximas do presidente Michel Temer, a conversa entre eles torna público que houve um golpe. Eles não discutiram em nenhum momento impeachment, senador Cristóvão. Não existe essa palavra. O que existe é lava-jato. Controlar o Supremo. Isso está colocado lá. Controlar o MST. E fazer com que o Renan Calheiros, que eles dizem lá, o Renan tem que entender que Michel é Eduardo Cunha. Michel Temer é Eduardo Cunha. E o presidente Renan, que nós sabemos aqui, procurando ter uma posição de independência. É nesse aspecto, se Vossa Excelência se dedicar e ler direitinho, vai dizer, ali está, agora tem uma palavra que está na moda no Brasil, narrativa, enredo. Se estava faltando, quem trouxe a narrativa do golpe não foi o PCdoB, não foi o PT, não foi nenhum jurista, não foi Zé Eduardo Cardoso. A narrativa do golpe foi trazida por seu Romero Jucá, presidente nacional do PMDB. Ele disse com todas as letras o que é que teria que acontecer, o que é que iria acontecer. Ele falou aquilo em março. Eu acho muito grave. O senador Delcídio, eu estou falando aqui tranquilo, o senador Delcídio foi cassado no Conselho de Ética, virou delator, foi cassado no Conselho de Ética e cassado por esse plenário, porque ele tentou interferir na Lava Jato para tentar livrar o seu Severo. A conversa de Sérgio Machado e Romero Jucá é para livrar todos da Lava Jato. Isso é muito grave. Dizer que fala com ministros do Supremo. Ministros do Supremo, eu acho que os ministros do Supremo precisam vir a público e tomar uma medida. Quando foi na hora do Delcídio, eu não estou pedindo prisão de ninguém. Prenderam o Delcídio. O presidente do PMDB, ministro do Planejamento do governo Michel Temer, disse que ele iria trabalhar com os ministros do Supremo. Para quê? Para pôr fim a esse ambiente de investigação que os políticos estão submetidos. É claro que o sistema político nacional faliu de financiamento de campanha. Isso vale para todos nós. Eu não estou livrando ninguém, mas uma coisa é ter financiamento de campanha, é ter financiamento partidário, outra coisa é você ter uma situação de propineiros, negociação de contratos, ter uma situação de
de fazer cobrança de propina e de chantagem. Eu não posso, eu não concordo da gente ficar aqui botando o dedo e apontando, seja para um partido, para outro. Eu acho que o PT, a gente sofreu tanto, e não foi sem razão. Nós cometemos muitos erros no nosso governo e no PT. Começou agora o Partido dos Trabalhadores a reconhecer isso. Isso é importante. Se a gente não reconhece também os erros que cometemos, como é que a gente pode estabelecer um diálogo com a sociedade? Como é que a gente pode mudar o comportamento nosso? Nós erramos muito. Mas me preocupa a situação que nós estamos hoje. Vieram aqui todos, eu vi a imprensa inteira, todos pedem a saída do senador Romero Jucá. Dos que eu li, os principais articulistas do Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, dos principais veículos que usam as redes sociais, e aqui, matéria do New York Times, Washington Post. Que segurança o país pode ter, gente, com essa situação? Agora, o impasse que fica é o seguinte: o presidente Michel Temer, como ele se diz interino, reúne as condições para demitir o presidente do PMDB, do governo. Olha, eu li ainda agora, por acaso, 2 twitters do pastor Silas Malafaia. Eu não o conheço pessoalmente, eu só sei que ele é uma pessoa muito ativa, combate muito o PT. Eu não estou aqui fazendo juízo. Sabe o que é que ele diz, senador Cristóvão? Ele diz que se o governo Michel Temer recuou para o Ministério da Cultura e trouxe de volta o Ministério da Cultura, agora tem que ir em frente e demitir Romero Jucá. Ele diz que o governo não terá moral, quem fala é o Silas Malafaia, não terá moral o governo Michel Temer de seguir em frente o mais importante aliado que eu vi, pelo menos que eu li nas redes sociais. Não quero aqui fazer juízo das posições, mas ele está firme lá dizendo que o Romero Jucá não reúne as condições. Então, veja que situação que nós chegamos. Sabe por que nós chegamos nessa situação? Porque eu acho que nós pegamos o caminho errado. Tentar fazer um impeachment sem tipificar o crime. Aí divide mais o país ainda. Eu estou muito preocupado, senador Cristóvão. E quando eu uso essa palavra golpe, é uma consequência de uma análise. Não é para acusar ninguém, não. Não é para acusar ninguém. Não sou acusador. Eu nunca participei dessas comissões que acusam. Nunca. E nada contra quem participa. Não vim para cá para isso. Vim para tentar, com um pouco da experiência, ver se ajuda o meu país. Mas, senador, por que o Brasil não tem pesquisa? Nunca se falou tanto em opinião pública. Tem uma censura no Brasil hoje. O governo que tomou conta do Palácio do Planalto não permite que tenha pesquisa feita pelo Datafolha e pelo IBOPE. Senador Jorge Viana, tem uma pesquisa, Vossa Excelência me permite, Com todo o prazer, senador. Estou sendo indelicado. Não, senhor. Vossa Excelência jamais será indelicado. Tem uma pesquisa do IBOPE. Eu acho que Vossa Excelência tomou conhecimento. É uma pesquisa que realmente dá ao governo Michel Temer uma dose de confiança, uma parcela de confiança, mas diante desse momento tumultuado, também há aqueles que descreem do governo. Mas é uma pesquisa do IBOPE. Obrigado. Eu vi falar, e parece que saiu uma notinha no Lauro Jardim, porque foi uma pesquisa do IBOPE fantasma, primeiro que eu vi, que ela apareceu e desapareceu. E eu não estou pedindo pesquisa para julgar o governo Michel Temer, porque seria injusto. Ele recém assumiu, 10 dias, isso não cabe, é óbvio que diante da crise econômica vai dar um mau resultado. O que eu queria, a pesquisa nesse momento, já que temos um novo governo interino, era para ver o que é que a opinião pública pensa de saída para a crise. Só para isso, senador Garibaldi, que eu acho que seria importante. Nós sabemos o que é que a opinião pública quer. Bem, uma parcela não queria o governo da presidenta Dilma e do PT, tá bom, importante. Foram às ruas. Uma outra parcela foi às ruas defender a democracia. Milhares de pessoas, movimentos sociais, trouxeram de volta algo que estava meio de lado, o sonho de um país plenamente democrático. E eu agradeço os movimentos sociais, aos democratas que nos estão ensinando
a ter mais e mais responsabilidade com a democracia. Por isso que eu queria, não era para acusar ninguém, porque certamente o PT, o governo da presidenta Dilma, vai ser mal avaliado. Mas será que não era hora de nós construirmos juntos? Como é que a gente faz? Eu só não acredito, com todo respeito aos colegas, pessoas honradas, que ocupam o PMDB, eu fui um daqueles que lutei muito para que esse casamento nosso pudesse encontrar um melhor desfecho. PT, PMDB, mas acho que o modelo é que faliu. O modelo é que faliu. O modelo de governo de coalizão faliu. Não importa quem esteja governando, não consegue governar com 35 partidos. É impossível. Nos estados não é muito diferente, mas no plano nacional é muito pior. E o que nós vamos fazer para superar isso? Qual é o caminho? Certamente não é tirando o poder da soberania do voto, como nós estamos fazendo no processo de impeachment. Essa aí tem uma divergência. A soberania do voto, senador Cristóvão, tem que estar acima dessas divergências nossas. No limite, consultemos a opinião pública. Vamos apresentar uma proposta suprapartidária de ouvir se a população não quer uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política, que não sairá nunca com essa composição que a gente tem na Câmara e até aqui no plenário do Senado. Isso é resposta segura e rápida. Mas insistir, achar que botando um governo que teve, e eu aqui não estou também fazendo juízo, como é que eu vou fazer juízo de um governo? Outro dia o senador Garibaldi, acertadamente, como é que eu vou fazer um juízo de um governo que está 10 dias, 12 dias? Eu não posso. Eu fui do Executivo, eu trabalhei na Prefeitura e no governo, não tenho o direito de fazer isso. Eu tenho coragem de falar isso. Não tenho direito. Mas um governo que a gente viu na prática comprometeu boa parte dos ministérios naquela votação do dia 17 na Câmara dos Deputados. Se o Romero Jucá sair, vão ficar 2 senadores. O PMDB vai ficar com 1. Tinha 3 no nosso governo. É uma situação absurda, porque insiste-se num remédio que não é remédio. Para governar é veneno. Veneno não cura ninguém. A diferença, às vezes, do remédio para o veneno é o tamanho da dose. Aí falaram o seguinte, não, o PT estava sofrendo com fisiologismo, vamos botar mais fisiologismo dentro do governo. O Brasil não aguenta, não. E nós, como é que vamos ficar? Então, eu falo assim com toda a sinceridade, eu acho que nós tínhamos que ter... Faça um apelo ao Datafolha, faça um apelo ao Ibope, não custa nada. Trocou-se um governo, derrubou-se um governo antes do julgamento no processo de impeachment, assumiu um outro governo e não tem uma pesquisa. Mas, senador Jorge Viana, desculpe, há uma pesquisa do Ibope, é só pedir ao Ibope para... Foi feita quando, senador? Recentemente, não, agora foi. Não, senador. Não, é só comentário de uma pesquisa velha e antiga, senador. Só saiu uma notinha no Lauro Jardim. E eu acho que seria bom para o país, sabe por quê? Porque se muitos votaram impeachment por conta da opinião pública, pode ser que a opinião pública está dizendo o seguinte, olha, a gente quer eleições diretas daqui a 1 ano. Ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano e meio. Pode ser, eu só estou dizendo pode ser, é meu direito. Só isso. Pode ser que o pessoal diga, olha, eu quero a Dilma fora, mas eu não aceito Michel Temer. Pode ser, eu só estou dizendo que pode ser. Mais nada. Agora, eu acho que o nosso país vai superar essa crise com o nosso povo, com a união e a pacificação desse país. Mas essa união e pacificação só vai vir quando o Brasil se reencontrar com a sua plena democracia. Não ter que a primeira viagem do Serra, chanceler novo, nosso colega senador, ir para a Argentina e ser recebido com gente na rua, chamando o Serra de golpista, dizendo que ele não representa o Brasil. Gente, nós estamos plantando vento e vamos colher tempestade. Eu ouço o senador Cristóvão. Senador, se Vossa Excelência me permite... se Vossa Excelência me permite, que acabou de ser noticiado pelo G1 que o ministro do Planejamento, senador Romero Jucá, acaba de solicitar licença do Ministério.
Apenas para informar. Vamos ter um governo interino com o ministro licenciado. Eu não estou mais entendendo. Nós vamos ter dois presidentes da Câmara e o ministro do Planejamento da Economia de licença. Na hora que mais se precisa de credibilidade, de confiança, ninguém sabe quem é o ministro do Planejamento. Isso é uma posição tímida do presidente da República e que vai contra todo o projeto de retomar confiança e credibilidade na economia. Qualquer outro ministro era ruim ter dois, mas Planejamento e Fazenda é suicídio. É quase que ter dois do Exército em momentos de conturbação e guerra. Mas, senador, eu quero aqui, primeiro, dar apoio à ideia de pesquisa. Tem que ter pesquisa. Segundo, apoio à eleição. Nós defendemos, o senhor foi embora alguns de nós tenhamos feito o documento pedindo eleições antecipadas, que muitos ridicularizavam, mas eu sei de alguns do PT que apoiaram, sim, tentaram. E aí, a presidente perdeu o momento. Se ela tivesse, naquela época, apoiado isso, eu creio que o vice-presidente Temer ficaria tão acabrunhado e empurrado numa quina da luta que ele teria sido obrigado a aceitar também. Se os dois aceitassem, aqui a gente encontrava o caminho para levar adiante eleições antecipadas. Eu continuo achando que pode ser uma saída. Na medida em que vem o descrédito, como está vindo, sobre o governo Temer, e que a presidente Temer não recupera, pelo menos ainda... Presidente Dilma. Dilma. Eu disse quem? Presidente Temer. O senhor misturou os dois nomes. Certo, o gênero e a presidente Dilma não recupera nesse momento. Eu acho que ao longo do tempo pode sim acontecer, não descarto isso. Eu creio que voltar a falar em eleições pode ser uma saída. Até porque, um ponto o senhor falou aí que eu estou de acordo. A gente tem que se encontrar, o Brasil tem que se reencontrar. Através da manutenção do Fla-Flu, não levará o Brasil ao seu reencontro, que a gente precisa fazer, sem intolerâncias, cada um sendo capaz de reconhecer seus erros, suas falhas e buscar um caminho. E, finalmente, eu só quero lembrar, que muitos esquecem, que esse governo é quase todo composto de ministros da presidenta Dilma. O vice-presidente foi escolhido por ela. Ela pediu 2 vezes que o povo votasse nele, porque ao votar nela, votava nele. Eu recebi uma crítica um dia desse, diz, mas a presidente Dilma era para ser presidente, ela era para ser apenas vice. Seria irresponsabilidade, vamos tirar a presidente Dilma, é irresponsabilidade um presidente escolher um vice sem acreditar que esse vice é capaz de fazer o trabalho perfeito, porque ninguém é imortal. Quando um presidente assume a República, pode acontecer qualquer tragédia que faça com que o vice tenha que assumir. E no caso da história brasileira, o vice assumindo tem sido muito constante. Então, ao escolher um vice-presidente, o presidente tem que ter, nesse gesto, o máximo total de responsabilidade. As críticas que eu ouço hoje dos que estavam ao redor da presidente Dilma em relação a Temer me faz perguntar, será que esse foi um crime de responsabilidade dela? Ao ter escolhido o vice-presidente Temer, a ter pedido voto para ele, ao fazer com que 54 milhões votassem nele como vice, sabendo que ela não é imortal como o senhor nem eu, ou mesmo que a gente não morra, pode ficar doente e ter que ser substituído. Eu acho que ela deveria ter levado em conta isso. E se ela não levou, foi uma irresponsabilidade. E se ela levou, não dá para estar acusando tanto assim o presidente. Eu me sinto à vontade de criticá-lo. Até porque não votei nele em 2014. Mas quem votou nele pode até dizer, eu estava errado, mas tem que dizer antes que estava errado. Mas, senador Cristóvão, querido colega, Vossa Excelência tem que também constatar algo. Com a sua autoridade, eu lamentei, porque o senhor tem uma história junto com a gente, eu lamentei termos votado separado na admissibilidade, eu estou sendo justo. Mas, senador Cristóvão, quem votou pela admissibilidade afastou a presidenta Dilma, ela está afastada. Ponto final. Agora a discussão é um governo que está. E o que nós vamos fazer, porque o julgamento ainda nem começou. Veja como essa lei é uma insanidade, essa lei do impeachment. Com maioria simples, se afasta quem veio das urnas. E
Quem assume provisoriamente pode desmontar o Estado brasileiro todo, o governo todo, e fazer um governo antes de ter iniciado o julgamento daquele que veio das urnas. Essa é uma situação que nenhum país do mundo aguenta. Nenhum país do mundo aguenta. Eu estou vendo Senador aqui... Jorge Viana, Com certeza. As manchetes dos jornais de hoje, veja, estamos começando a segunda semana do governo Michel Temer. E eu tenho procurado, em vez de ficar encontrando ferida para pôr o dedo, ver como é que eu posso colaborar com o meu país. Mas hoje, das 10 manchetes que a gente vê no UOL, no G1, 11 são sobre essa crise da gravação que envolve o Sérgio Machado, ex-senador, ex-líder do PSDB aqui, do PMDB, que é uma pessoa importante, ex-diretor no nosso governo de uma das mais importantes empresas do conglomerado da Petrobras, com o senador Romero Jucá. Mas foi ele que resolveu gravar e, não sei, parece que ele é que tornou público essa conversa e dizem que ele tem outras que ele gravou, tentando buscar uma proteção contra a Lava Jato. Aí, está aqui dizendo, Mônica Bergamo diz, Temer já pensa em sucessor. Ou seja, o governo provisório do PMDB vai demitir o presidente nacional do PMDB. É isso que está ocorrendo. Olha que situação que nós estamos vivendo. Se era essa a ideia de passar alguma tranquilidade para o tal do mercado, de fazer um anúncio para o país, olha, foi por terra. Vai ficar quem? O Meirelles? O Meirelles não tem o tal do lastro político que o Jucá se coloca como tendo. Então, eu sinceramente acho que, eu espero, para passar para Vossa Excelência, senador Garibaldi, o palco, o espaço, o plenário para discutir a crise é o Senado, na lei do impeachment e conforme a Constituição estabelece. E eu tomara que o Senado tenha a sabedoria, encontre o jeito, no diálogo, pensando o país, pensando a democracia, encontre uma maneira de dizer não a esse caminho torto, de botar um governo provisório que não veio das urnas, mas também encontrar uma maneira de lidar com o governo nosso, que também, por seus erros, estava pondo em risco um legado importante, que eu tenho muito orgulho de ter acompanhado, realizado no nosso país, para ver como é que a gente sai dessa quadra de enfrentamento, pacifica o nosso povo e faz algo que possa ser melhor do que o que nós estamos vivendo. Porque está ruim para o PMDB agora, que governa, mas estava ruim para nós que governávamos até outro dia. Ou seja, está ruim para todo mundo. Eu ouço Vossa Excelência, senador Garibaldi. Senador Jorge Viana, eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Eu apenas esperei de Vossa Excelência, que é um moderado como eu... Vossa Excelência está vendo que eu estou bem moderado. Que Vossa Excelência pudesse saudar esse pedido de licença do senador Romero Jucá. Mas é porque eu não confirmei, senador, eu não posso. Não. Eu quero saudar, porque eu vou terminar meu discurso, eu vou saudar o ato do presidente Michel Temer, eu quero encerrar com isso, de ter trazido de volta, porque eu fiz um apelo aqui também. Ele não fez me atendendo. Mas eu quero elogiar, porque o presidente Michel Temer tomou uma medida no fim de semana importante, trazendo de volta o Ministério da Cultura. Eu pedi aqui, eu tenho que reconhecer isso. Mesmo entendendo que não foi nada pelo meu pedido, mas foi por conta de um clamor nacional dos artistas, né, inclusive na virada cultural desse fim de semana. Agora, eu só não me refiro a essa coisa do senador Romero Jucá, porque eu estou aqui, não tive acesso, mas acho que, e aí eu posso também já botar a minha opinião, eu acho que nesse momento o ideal é fazer igual foi feito na época do Argrives, igual foi feito pelo presidente Itamar, do PMDB, de Vossa Excelência, quando houve uma denúncia, acho que, salvo engano, foi Antônio Carlos Magalhães contra o chefe da Casa Civil, Argrives, o Itamar Franco afastou o Argrives, ele se defendeu, provou que não tinha culpa e voltou a ser o chefe da Casa Civil. Como o nosso colega Romero Jucá está numa posição que é muito complexa nessa quadra desse governo provisório, o mínimo que ele tinha que fazer era se afastar. Aí ele provar que não está usando a influência de ministro do dinheiro,
Romero Jucá hoje é o ministro do dinheiro, do homem do orçamento e da liberação do dinheiro. Mas foi o que ele fez. Não, eu não tenho certeza. Se Vossa Excelência está dando a certeza, eu recebi aqui uma informação da senadora Vanessa. Se foi, eu acho que ele tomou a atitude correta. No mínimo, tem que se afastar do cargo para poder se defender. Para se defender, eu não estou acusando ninguém. Na verdade, o noticiário dá conta... É porque eu não tive acesso que ele agora. pediu licença para provar que está certo. Mas licença do mandato de ministro? Do cargo de ministro do Planejamento. E quem vai ser o ministro nesse período? A gente não sabe. Eu não sou... É porque eu não tomei conhecimento. Mas eu não me chamo Michel Temer. Se chamasse, eu acho que nós estávamos melhor um pouco, senador. Mas, olha, eu agradeço e realmente eu acho que é o mínimo que o senador Romero Jucá, diante desse turbilhão que movimenta mas eu tudo. queria, sem ferir Vossa Excelência, dizer o seguinte. Se o Romero Jucá não tivesse pedido essa licença, Vossa Excelência estaria condenando ele aí vigorosamente. Agora que ele pediu... Não é assim. Eu acho que Vossa Excelência... Não, senador, eu só estou dizendo que o diálogo dele... Agora que ele pediu, Vossa Excelência não o saúda. Não. Eu estou aqui na tribuna. Na atitude. Eu não estou lendo jornal, não estou vendo internet, estou aqui fazendo o meu pronunciamento também. Não, mas Vossa Excelência ainda está tranquilinho ali, pode dar uma olhada numa notícia, eu nem isso, eu estou na tribuna, eu tenho que respeitar a tribuna. Agora, o que tem, senador, o que ficou claro com a fala do senador Romero Jucá, com a gravação divulgada por um correligionário dele, é que antes da votação da Câmara tinha uma operação de fazer um combate à Lava Jato, de frear a Lava Jato, e o caminho dela aprovar o impeachment na Câmara, vir para o Senado, afastar o governo, assumir um governo provisório. Esse governo provisório, essa é a narrativa, governo provisório, e trabalhar no Supremo, na imprensa, no Judiciário, e resolver o problema de todos que estão, de um jeito ou de outro, não estou acusando ninguém, sendo investigados. Eu não gosto, não quero nessa hora aqui fazer uma ação contra o colega senador Romero Jucá. Eu espero, eu acho que é uma atitude correta dele, o afastamento dele, ele agora se defende, vem aqui, presta esclarecimento, torna público, mas acho lamentável que em apenas 10, 12 dias de governo, tantos vacilos, tantas idas e vindas. E termino dizendo, acho importante a atitude do presidente Michel Temer de trazer o Ministério da Cultura de volta. Isso é importante. O Ministério é do Brasil, não era do PT, não é do governo do PMDB, é do Brasil. E isso, para mim, merece o registro. Obrigado, senhora presidente.